Ora bem, criativo, agora que já sabes o que é que nós vamos fazer e de certeza que já viste este efeito a ser aplicado noutro sítio, está na altura de aprendermos a trabalhar, por isso, passa a intro e vamos ao vídeo. Bora lá! Ok, como é que é, criativo? Estamos no Photoshop e antes de começarmos eu vou partir do pressuposto que vocês já conhecem um pouco do programa, só para avançar um bocadinho mais depressa, por isso vamos a isso. A primeira coisa que nós fazemos, como sempre, é arrastar as imagens que nós vamos trabalhar para dentro da tela. Estou a trabalhar com 1920 por 1080. Arrasto-o primeiro e assim que o fazem podemos editar a imagem, mantém o Alt pressionado e aumentam proporcionalmente para preencher os espaços. Logo a seguir arrastamos a segunda imagem do objeto, que é esta aqui. Eu fotografei no meu quarto para me certificar que a luz estava o mais próxima possível da foto das mãos. Vou só aumentar um pouco para conseguir editar com mais detalhe. E isto vai estar dividido em 3 partes diferentes. A primeira é recortar o objeto e colocá-lo com a dimensão certa. Isso é muito importante para o objeto parecer realista. A segunda parte é trabalharmos a luz, certificarmos que está tudo com os realces certos, com a intensidade certa e que pareça que realmente faz parte da imagem. E a terceira parte são detalhes de profundidade, desfoques nos sítios certos e outros pormenores como sombras que possam ser necessários. Por isso vamos agora começar por duplicar as duas camadas. Selecionamos as duas com o Shift, fazemos Ctrl ou Command J e temos uma camada duplicada. Assim podemos voltar às imagens originais se for necessário alterar alguma coisa. Depois vamos à imagem da nossa lente ou qualquer objeto que vocês escolham e vamos carregar no W, esta opção aqui do lado esquerdo, para podermos selecionar o nosso objeto. Clicamos e arrastamos, ele vai fazer uma pré-seleção inicial e agora com mais detalhe fazemos um pouco de zoom, mantemos o Alt e arrastamos a roda do rato para a frente e vamos carregar no L. E aquilo que nós estamos à procura é, se mantivermos pressionado a opção do lado esquerdo depois de carregarmos no L, vamos criar esta aqui do meio, que é Polygon Lasso Tool. A maneira como isto funciona é que nós conseguimos criar uma seleção clicando várias vezes em pontos diferentes. E neste caso o que nós vamos fazer é mantermos o Shift pressionado. Reparem que agora ficamos com mais ao lado da nossa seta. E o que nós vamos fazer é adicionar à seleção quaisquer elementos que possam faltar. Coisas que não ficaram bem recortadas, coisas a mais e a menos. Aqui também na zona do texto, mantenho o Shift pressionado e desenho o que é que eu quero adicionar. E novamente aqui de lado, mantenho o Shift pressionado e faço a minha seleção. Se vocês quiserem desselecionar alguma coisa, tem alguma coisa a mais que não queiram, basta manter o Alt pressionado, em vez do mais tem o menos e o processo é exatamente o mesmo. Ok, agora que já fizemos a nossa primeira seleção, vamos melhorar ainda mais os detalhes. Vamos fazer Ctrl ou Command Alt R. E vai-nos aparecer esta nova janela. Se vocês não tiverem da mesma forma que eu, vêm aqui à seta, canto superior direito, e selecionam On Black. E aumentam a opacidade ou reduzem como preferirem, para conseguirmos ver os cantos. E a maneira como isto funciona é, vamos ajustar aqui o Feather, o contraste um pouco e reduzir o Shift Edge. Se vocês virem, retiramos aquela linha, aquele contorno branco que normalmente as seleções têm quando estão um pouco mal selecionadas e vamos também adicionar aqui um pouco o nosso Radius cá em cima. Clicamos em OK e vamos criar uma máscara. A diferença entre a máscara e nós recortarmos o fundo é que a máscara, se por qualquer motivo fizermos alguma alteração mais tarde, podemos sempre adicionar novamente aquilo que nós tínhamos recortado. E a mesma coisa para eliminar. Recortado, vamos fazer Ctrl ou Command T para podermos editar o tamanho. Vamos girar o nosso objeto, certifiquem-se que o tamanho está certo, neste caso parece-me bem, talvez um pouco maior, e coloquem exatamente onde vocês querem que fique o vosso objeto, seja uma câmera, uma bola de ténis, o que quer que seja que vocês queiram utilizar para o efeito. E vamos adicioná-la e carregar no Enter. Pronto, é exatamente assim que a imagem vai ficar e não vamos fazer mais ajustes ao tamanho depois disto. A segunda parte que nós vamos fazer é a luz. Vamos criar primeiro duas camadas, uma que vai ser a luz e outra que vai ser para as sombras. Depois que criamos as duas camadas, vamos fazer um Clipping Mask, e se nós não tivermos o Clipping Mask aplicado, e o que é que ele faz? Vamos imaginar que eu quero pintar aqui em cima de branco, para que ele fique mais claro, para parecer que tem uma luz realmente a embater na lente. Se eu não tiver o Clipping Mask, como vocês veem, fica tudo espalhado por todo lado e não parece nada realista. Mas se eu mantiver o Alt pressionado entre as camadas que eu quero, veem que aparece um pequeno símbolo, e o que acontece é que tudo o que estava na camada da luz só é visível na camada da lente. E é exatamente isso que nós vamos fazer. Vamos aumentar um pouco o pincel e vamos
pintar no rebordo, mesmo no final da nossa lente, para ficarmos com um limite mais iluminado. E depois ainda vamos fazer uma segunda versão com opacidade a 20%. Podemos aumentar mais o pincel se quisermos e vamos pintar suavemente aqui à volta. Depois de fazermos isto, temos a camada da luz selecionada, clicamos em Normal cá em cima e vamos a Soft Light. Para verem a diferença, ficou desta forma. E vamos fazer exatamente a mesma coisa para a sombra. Carregamos no B para o nosso pincel, alternamos aqui a cor e vamos novamente, carreguei no 0 para meter a opacidade a 100% automaticamente e vamos fazer exatamente a mesma coisa aqui para o final da câmera. Vou aumentar agora um pouco o pincel, meter 20%. Temos o lado mais escuro da nossa lente já editado e vamos novamente Soft Light. Perfeito. E como veem, temos os dois ajustes principais, porque se nós repararmos, a luz está a entrar do lado direito e como reparamos aqui do lado esquerdo, a minha está mais escura. E esta foi a primeira parte da luz. Vamos continuar, vamos ajustar mais duas coisas. Um dos maiores problemas que nós temos quando queremos este tipo de imagens, em que temos uma foto que vamos buscar um sítio e queremos inserir noutro meio, é certificarmos que a cor, a intensidade da luz está correta. E é muito difícil, às vezes temos que criar muitas camadas. Vou-te ensinar uma forma muito fácil de tu conseguires encontrar a intensidade certa para que a imagem fique o mais realista possível. Se tu tiveres a tua aba de Adjustments ou ajustes cá em cima, caso não tenhas, podes vir a Window, Adjustments logo aqui no início e vai-te aparecer esta aba. Clicas em curvas, é logo o terceiro símbolo. E a maneira como isto vai funcionar, não te esqueças de fazer um Clipping Mask para associar apenas à lente. Reparamos que temos estes 3 conta-gotas aqui do lado esquerdo. Este refere-se à zona mais escura, uma zona intermédia e a zona mais clara da imagem. E essencialmente o que isto vai fazer é vai ajustar o contraste da imagem para que fique o mais parecido possível com a imagem de fundo. Portanto, vamos clicar no conta-gotas e o que vamos fazer aqui é selecionar a zona mais escura da imagem. Neste caso, pode ser aqui esta zona. Agora vamos buscar uma zona intermédia com a luz em que esteja nem muito escura nem muito clara. Neste caso posso ir aqui à minha mão e não se preocupem se ficar com uma cor muito estranha como azul, laranja, é perfeitamente normal. E agora vamos escolher a zona mais clara da nossa imagem. Neste meu caso, pode ser aqui no meu polegar. E agora já está mais ou menos com a saturação e com a intensidade correta. Reparam que antes estava mais embaçado, agora tem mais contraste, tem mais dinamismo e está muito mais integrado na nossa imagem. Para finalizar, vamos fazer os detalhes de profundidade e de sombra na nossa imagem. Como é que nós fazemos isto? Vamos adicionar desfoque. Vocês reparam que a partir aqui do polegar o meu dedo já começa a ficar desfocado. Portanto, vamos tentar fazer esse nível de profundidade aqui nos rebordos da lente. Para nós fazermos isso, vamos ter que fazer uma série de processos diferentes. Botão direito do rato em cima da camada da lente ou de qualquer objeto que tu estejas a trabalhar, vamos rasterizar, já não é um objeto inteligente. Depois vimos à camada, este quadrado preto aqui, botão direito do rato em cima dele e Apply, ou seja, o recorte está aplicado à nossa camada, ao nosso objeto. E logo a seguir a isto, vamos criar de novo um objeto inteligente. Botão direito do rato, Convert to Smart Object. Logo depois de fazermos estes processos, agora podemos começar a aplicar efeitos e mais tarde podemos voltar a eles sem problema nenhum. Se nós aplicássemos uma imagem que não fosse um objeto inteligente, tínhamos um problema porque aquilo ficava lá entranhado e não podíamos voltar atrás. Depois de termos feito isto tudo, vamos a Filter, Blur Gallery e logo a primeira opção, Fill Blur. A maneira como isto vai funcionar, vocês vão criar um ponto. Reparam que tem aqui um ponto no centro que podem ajustar o desfoque ou aumentar. O que nós vamos fazer aqui é, vamos meter isto a 0 e vamos criar 2 pontos novos nos limites da nossa imagem. E cada um deles vai ter uma certa intensidade de desfoque para parecer que a imagem tem profundidade. Neste caso vou pôr 7 ou 6, no de cima também, e vamos aplicar. Podemos agora ver o efeito aqui em baixo. Se isto não fosse um objeto inteligente, nós não conseguimos ajustar isto mais tarde, mas se vamos a comparar a versão antes de editar e depois do desfoque, tem uma ligeira profundidade e parece muito mais integrada na imagem. A segunda parte é fazer a sombra. Ok, agora para desenharmos a sombra e para finalizarmos a imagem, vamos fazer o seguinte, vamos duplicar a camada da lente e vamos trabalhar com esta aqui de baixo. Rasterizar a camada, vamos carregar 2 vezes, nem no texto, nem na imagem, mas fora, vamos aparecer esta nova janela. Vamos preencher tudo de preto. Se tiverem outra cor, podem sempre alterar. Ok. E vamos carregar com o botão direito do rato em cima do texto. Rasterize Layer Style. Isto que nós acabamos de aplicar vai ficar rasterizado e a imagem é perfeitamente preta. Portanto, logo a seguir o que nós fazemos é vamos a Filter,
Blur e Gaussian Blur. Este é o tipo de desfoque que eu recomendo vocês aplicarem nas imagens para parecer mais realista. Vou aumentar um pouco para ficar mais desfocado. E eu faço desta forma porque assim eu certifico-me que a sombra tem as dimensões certas e fica o mais realista possível à imagem original. Logo a seguir, vamos tirar a visibilidade da camada, vamos selecionar a mão para conseguirmos dizer ao objeto onde é que ele vai aparecer e não. Portanto, nós queremos que apareça apenas na palma. Vamos carregar no L e vamos selecionar onde nós queremos que apareça a imagem. Porque o que acontece é que se o objeto realmente estivesse ali, a sombra não aparecia na ponta dos dedos, apenas na palma. Portanto, vou fazer a seleção apenas nessa zona. Este dedo também não aparece e, a partir daqui, é como der mais jeito. Selecionamos a camada da sombra, aplicamos uma máscara, sempre, e temos a sombra no sítio certo. Pequenos ajustes que sejam importantes, porque isto está mal recortado. Vimos à camada, carregamos no B, ok, para ter o nosso pincel. Podem pôr a 100% de opacidade caso não esteja já, e vamos pintar de branco para novamente conseguirmos visualizar a camada. Aqui à volta da mão. À volta do dedo aqui também. Isto são processos demorados, mas são importantes para nós conseguirmos criar imagens realistas, porque é nos pequenos detalhes que nós conseguimos diferenciar uma imagem bem criada de uma imagem que não é real. Ok, agora para a sombra não ficar tão agressiva, vamos meter a 20% de opacidade, mais ou menos, e podemos inclusive até reduzir um pouco o tamanho da sombra se necessário. Neste caso eu vou só tirar aqui a ligação da âncora. Porquê? Porque se eu aumentar o tamanho da imagem com esta âncora ativada, o que vai acontecer é que a máscara vai escalar juntamente com a sombra, e nós queremos que a máscara fique no mesmo sítio. O recorte está ideal, a sombra é que não tem o tamanho certo. Portanto, o que nós vamos fazer é tirar a ligação entre as duas e selecionar apenas o ícone da sombra, não o da camada. Fazemos Ctrl ou Command T e assim nós conseguimos escalar a sombra independente da máscara. Coloco aqui, parece-me bem. E, criativos, é assim que vocês fazem o efeito. Criativo, já terminámos o tutorial e como tu viste, podes aplicar este efeito com praticamente qualquer objeto, seja uma bola de ténis, uma lente fotográfica ou qualquer outra coisa que tu tenhas. O que tens de ter atenção é sempre a luz. Por isso, espero que tenhas aprendido alguma coisa. Se tiveres alguma dúvida, deixa nos comentários aqui em baixo. Podes colocar as tuas dúvidas, é por isso que eu aqui estou. Mas, se não tens mais dúvidas e conseguiste aprender tudo, pessoal, até à próxima. Não se esqueçam de subscrever e portem-se bem. Mantenham-se criativos. How do you look